Olá, hoje nós vamos resolver um exercício de um retificador monofásico, né, de meia onda, onde a gente vai poder analisar, né, a corrente, o ângulo de extinção da corrente, porque é uma carga RL, então a gente vai poder caracterizar essa carga. A gente também vai desenhar aí no gráfico como ele vai ficar, né, perante a forma de onda dele, e vai analisar, né, questões básicas aí, então valor médio, valor eficaz, potência, fator de potência, esse tipo de coisa. Bom, inicialmente nós devemos caracterizar a nossa carga, então a gente sabe que a nossa carga é uma carga RL, né? E como diz o exercício, eu estou usando o RA aí para poder caracterizar a carga. E, bom, a gente sabe que a carga indutiva ela vai mudar um pouco o circuito, né? E quando a gente coloca uma carga indutiva, a gente vai reparar que a gente tem um pouco de tensão negativa na carga, certo? Então, essa é uma das principais características, e além disso, ela vai se estender depois de π. Ela não vai acabar em π. Ela vai se estender depois de π até um certo ângulo beta. E a gente vai definir esse ângulo beta utilizando alguns métodos. No meu caso aqui, eu utilizei a equação da corrente, né, que é dada pela equação base, que está aqui ao lado. Então, para a gente calcular, né, em cima dessa corrente, a gente vai precisar do ângulo da carga e também da sua reatância. E para isso, a gente vai usar as relações ao lado, né, que é o φ, que vai ser igual ao arco tangente de ômega L sobre R, e também a nossa reatância, que vai ser igual a ômega vezes L. Assim, substituindo a corrente igual a zero, a gente vai achar que nosso beta é um ângulo de mais ou menos ali 270 graus. Essas aproximações batem certinho com as pedidas no enunciado, como demonstrado aqui abaixo, que a gente tem um erro aí menor do que 10 mA, aí, que é o que a gente queria que foi pedido. Bom, na letra B, a gente vai observar ali 3 formas de onda, os quais vão ajudar a gente na resolução dos próximos exercícios. E bom, quais são elas? A gente vai ter a tensão na carga, a corrente na carga e a corrente no diodo. Bom, e para a tensão entregue à carga, a gente vai notar ali exatamente o que eu tinha falado. Ela vai excursionar até π, né, sair de zero e excursionar até π, vai passar pelo lado negativo, e exatamente quando tiver beta, ela vai voltar e vai ficar zerada até o 2π. Sobre a corrente, ela vai de zero, vai excursionar, vai passar por π e vai terminar em beta. E depois vai ficar zerada. E a gente vai ter também uma característica dela, que o ponto máximo dela vai ser em 157 graus, fazendo os cálculos, que estão na nossa resolução no caderno. Bom, e no caso do diodo, vai aparecer uma forma de onda a partir de beta até 2π. Qual vai ser a forma de onda onde ele sai bloqueio, que é basicamente ali o momento, né, que ele está segurando essa tensão. E bom, seguindo o método de todos os nossos outros vídeos, né, que a gente tratou aí desses retificadores, a gente vai achar o valor médio, a gente vai achar a potência média e a gente vai achar os valores eficazes. Bom, a tensão média é aquela mesma integral ali que a gente tem, característica, e a gente vai chegar em mais ou menos ali 85 volts. E para achar a corrente média é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que entender um pouco da nossa carga. E no nosso caso, como a gente está trabalhando em regime permanente, o indutor tem uma característica na qual a tensão média nesse indutor vai ser igual a zero em regime permanente. E além disso, para a gente encontrar a corrente do nosso diodo, como eles estão em série, então a corrente média na carga é basicamente igual à corrente média no diodo. Então a gente vai conseguir encontrar tanto a corrente média na carga quanto na do diodo com uma simples conta, que é a tensão média dividido pela própria carga R, que é o que vai ter, né, a principal característica e influência na nossa análise. Isso vai dar mais ou menos uns 14 amperes. Bom, e para calcular a corrente eficaz no diodo é um pouco mais complexo. A gente vai ter que adotar a definição, a qual diz que a raiz quadrada de 1 sobre 2π pela integral, né, de 0 a beta vezes a corrente ao quadrado, né, de tθ, vai ser igual ali a nossa corrente média no diodo. E bom, como a gente já tem ali a nossa corrente, né, aqui já foi calculada, e a gente vai obter aí calculando aproximadamente 19 amperes. No final, para calcular a potência média, basta a gente multiplicar a tensão média na carga e a corrente média na carga, que vai ser igual a mais ou menos 1.219 watts. Por fim, a gente vai analisar ali as potências de entrada, para a gente entender o quão eficiente é esse nosso retificador. E bom, a primeira coisa que a gente vai analisar é a potência ativa na nossa fonte CA. E para fazer esse cálculo, a gente vai ter que partir da definição, o qual nos diz que a potência CA ali, distribuída pela fonte, é basicamente 1 sobre 2π, pela integral de 0 a beta, né, de V fonte vezes I fonte, dθ, né? E aí, fazendo esses cálculos e obtendo a equação da carga no diodo, a gente vai ter por volta ali de 2,2 kW mais ou menos. Para calcular a potência aparente da fonte, basicamente a gente vai pegar a tensão RMS da fonte vezes a corrente RMS. E aí a gente vai ter basicamente que a nossa potência aparente vai ser igual a 7,3 kVA mais ou menos. E bom, no final, como a gente vai analisar a eficiência, né, desse nosso retificador? A gente vai achar o fator de potência, que é basicamente a nossa potência ativa CA dividido pela nossa potência aparente CA. Isso basicamente vai determinar ali a eficiência do nosso retificador. Isso vai dar aproximadamente 0,3, o que é um fator de potência bem baixo. O que para um retificador ali de meia onda faz até sentido, que não é um retificador que tem uma eficiência muito boa. Ele pega basicamente só uma parte do semiciclo, né? Então faz sentido esse cálculo.